Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu creio que está tudo bem, nós também aqui estamos bem também, graças ao nosso bom Deus, né? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor é para sempre e Ele renova as nossas forças. Queridos, quero agradecer a Deus em primeiro lugar por este canal, o nosso canal no Facebook, o nosso canal nas redes sociais, principalmente no YouTube, tem crescido, Deus tem operado, Deus tem feito grandes coisas na vida de pessoas, nas nossas vidas, e por isso nós estamos alegres. Eu quero agradecer também você que tem se tornado membro dos nossos canais, você que tem se inscrevido nos nossos canais, você que tem deixado o seu like, você que tem comentado nos comentários, seja um comentário bom, seja um comentário ruim, Deus abençoe do mesmo jeito. Você que tem compartilhado, isso é bom, sabe por quê? Porque quando nós compartilhamos algo, é sinal que nós não queremos apenas só para nós, né? Nós queremos também que alguém seja abençoado também. Isso é muito bom. Queridos, quando você se inscreve no canal do Pastor Francisco, nós estamos lembrando os irmãos que nós estamos no janeiro profético. Todo dia pela manhã nós estamos com a poderosa oração dos Salmos, às 3 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Lembrando, nós estamos no crescimento espiritual. E se você perdeu algum vídeo, você pode estar se inscrevendo no canal no YouTube. Os vídeos estão lá, mais de 600 vídeos. Ao canal do Pastor Francisco você vai encontrar a palavra de Deus, orações proféticas e muito testemunho. Deus tem feito coisas grandes, nós estamos alegres, e eu quero que você também se alegre junto conosco. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa. Queridos, há um grande número de pessoas também que não se inscreveram no nosso canal. Queridos, se inscreva no nosso canal, porque é de graça e não te custa nada. Dessa forma você está nos ajudando, porque as plataformas digitais, elas requerem muito de nós. Então se inscreva no canal, o canal da Palavra de Deus. Se inscreva no canal da Palavra de Deus, você vai ter um encontro com Deus. Deus vai falar contigo. Em alguma maneira, Deus vai falar contigo. Queridos, quando você se inscreve no canal no YouTube, você vai encontrar ali um texto. Leia aquele texto. Se você sentir de Deus em estar ajudando o nosso projeto, porque eu sempre falo assim, eu explico, irmãos. Não é simplesmente pegar um aparelho celular e colocar ali e ficar filmando. Não, não é. Tem toda a demanda de trabalho, tem todo o trabalho, tem todas as ferramentas de questão de áudio, som, aplicativo, para chegar o melhor para você se sentir assim bem aconchegante com aquilo que você está vendo. Nós temos também o nosso ministério, também a nossa igreja, que tem as obras sociais. Se você sentir de Deus enviar uma oferta missionária para o nosso canal, o meu e seu canal, o nosso canal, ou tanto também para a igreja também, se você sentir de Deus enviar aquilo que Deus tocar no seu coração, a Bíblia diz que Deus se alegra com quem dá com alegria. Eu tenho certeza que a janela de Deus vai ser aberta na sua vida e as bênçãos vão alcançar. Queridos, então se inscreva no canal no YouTube, leia o texto, tem tudo o que você precisa para enviar a oferta missionária. Nós estamos precisando comprar muita coisa, irmão, que não está fácil, mas nós estamos vencendo graças a Deus. E se você sentir de Deus, nos ajude. Lá no canal, lá no texto, no YouTube, tem todos os dados. Se você não conseguir pular, é fácil me achar. Pastor Francisco está em todas as redes sociais, pregando a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Queridos, eu abri aí uma janela no nosso canal, a pedido de muitos irmãos internautas, os nossos inscritos, para que eles dassem uma opinião, o que eles querem ouvir. Qual é a live que eles querem que eu traga? É sobre isso, sobre aquilo? E deu certo, irmãos. A procura aumentou muito. Já tenho feito umas 4 ou 5 lives que foi pedido. Essa de hoje foi pedido também. 70 pessoas, 60 e poucas, 70 pessoas entraram nos comentários e pediram: Pastor Francisco, faz uma live sobre seita. Como identificar uma seita? Quais as características de uma seita? E de fato, o que é uma seita? Essa live de hoje foi a pedido dos nossos irmãos.
Sim, então se você sentir em pedir alguma coisa, em querer ouvir alguma coisa, você deixa nos comentários. O que você está achando, irmão, do janeiro profético? Deixa nos comentários. Queridos, eu quero que você preste bem atenção, não perda nada, do primeiro até o último minuto, assista essa live, porque essa live vai trazer bastante conhecimento, irmão. Amém? Então, irmãos, o tema de hoje, como identificar uma seita? Você sabe como identificar uma seita? Quais as características de uma seita? Você sabe qual é as características de uma seita? Ou de fato, o que é uma seita? Você sabe realmente o que é uma seita? Querido, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina a crescer na graça e no conhecimento. É necessário. No livro do profeta Oséias, Oséias relata ali no momento que o povo, ele padece por falta de conhecimento. A palavra de Deus é o conhecimento, é o que nos faz crescer espiritualmente. Então, irmãos, de fato, vamos entender o que é a palavra seita. A palavra seita, que é oriunda da secta, que é uma palavra em latina, que é oriunda da palavra hairese, que é a palavra grega. A palavra hairese, que significa partido, que significa divisão, e quando passa do latim, ela se torna secta. E quando passa para o português, nós ouvimos tanto falar da palavra seita. Então, o que é uma seita? Ser seita, para o nosso cotidiano, para o nosso português, é um partido, é uma divisão. A Bíblia usa várias vezes a palavra hairese, para mostrar que é uma divisão de uma seita. Quando falamos que um lugar ou um grupo religioso é uma seita, é comum você ouvir isso, né? É comum nós ouvirmos, olha, aquela religião ali é uma seita. Mas nós precisamos identificar a palavra seita. Porque a palavra seita, irmão, ela tem assim, como eu posso dizer, ela se torna um pouco pesada da maneira como nós pensamos, quando nós não conhecemos o que de fato é a palavra seita. Algumas pessoas, quando falam em seita, já tem ali nas suas imaginações, ali nos seus pensamentos, que é algo macabro, né? Que é algo voltado para feitiços, demônios, pessoas encapuzadas de preto, coisas de tipo. Mas de fato, irmão, não é bem assim. Quando nós falamos que um lugar ou um grupo religioso é uma seita, nós estamos falando da doutrina daquela religião. Nós estamos falando da doutrina da religião, a doutrina daquele grupo religioso, que é uma doutrina que se aparta do cristianismo, puro, simples, pautado somente nas escrituras sagradas, e nada mais, irmão. Quando nós referimos que aquela religião ela é uma seita, nós estamos transmitindo que aquela religião ela foge do contexto bíblico, ela foge da escritura sagrada. A doutrina daquela religião é contraditória à palavra de Deus, ao nosso livro de prática e de fé. Então, irmãos, como identificar uma seita? É só nós olharmos para a seita. Primeiramente, antes de você debater, antes de você falar algo sobre algum, na verdade, por qualquer coisa, você tem que conhecer a origem, você tem que saber o que é. Por isso que eu coloquei nessa live como identificar uma seita, quais as características de uma seita e o que é uma seita. Então, irmãos, para você identificar uma seita, é muito simples, não é um bicho de 7 cabeças. A partir do momento que você tem conhecimento das escrituras sagradas. Porque se você não tem o conhecimento das escrituras sagradas, eu te aconselho a buscar, a meditar, a evoluir nessa graça da palavra de Deus. Para até então, irmãos, para que você não venha passar vergonha, você não venha ser constrangido.
Porque ninguém vai doutrinar alguém se não tiver conhecimento. Ninguém vai mestrar alguém se não entender do assunto. Então é necessário nós buscarmos aquele assunto, se aperfeiçoarmos no assunto para poder ensinar. Nós temos que estar apto para ensinar. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que estar apto para ensinar, irmão. E você só se torna mestre quando você ouve. E eu disse ontem no vídeo sobre o crescimento espiritual, né, que um dos requisitos muito importantes para nós crescermos espiritualmente é a humildade. Né? A humildade, ela procede à honra, à altivez, à arrogância, à soberba, à ruína. E Deus exalta as pessoas que são humildes, né? Então, um mestre, ele não vai conseguir ensinar uma pessoa soberba. Agora, uma pessoa que está buscando, uma pessoa que é humilde ali, ele vai ter mais êxito em ensinar aquela pessoa. Então, como identificar uma seita? Preste bem atenção. Se você quer pegar um caderninho e anotar, anota. Como identificar uma seita? É só enxergar na seita, nessa religião, a cristologia dentro dela. Como ela vê Cristo ressurreto? Como ela se comporta com as Escrituras Sagradas? Então preste bem atenção. Como identificar uma seita dentro de uma religião? Basta você identificar a cristologia. Basta você olhar, enxergar dentro dessa seita, dessa religião, a cristologia. Basta você olhar como que elas se relacionam com Cristo, como elas veem Cristo, o ressuscitado, como elas se comportam com essa aqui, com esse livro bem aqui, com a palavra de Deus. Então, baseado na palavra de Deus, você consegue identificar uma seita. Porque é comum, irmãos, nós vamos estar aqui falando sobre isso. A seita, elas acrescentam, elas diminuem, elas multiplicam, elas dividem. Eu vou falar sobre a matemática um pouquinho, mas elas fazem tudo isso matematicamente falando dentro da Escritura Sagrada. Então é muito fácil você identificar uma seita, né? Existem muitos adeptos a seitas que até estão perdidos lá dentro, porque falta o conhecimento. Mas existem muitos, irmãos, que estão cauterizados. Quer dizer, cauterizados, já estão presos, a mente está feita, você está entendendo? É muito difícil você convencer a pessoa, somente o Espírito Santo de Deus mesmo. Queridos, quando um grupo religioso se aparta doutrinariamente do cristianismo puro, simples, esse grupo ele é denominado uma seita. Quando nós saímos da pureza da palavra de Deus, do cristianismo que é a palavra de Deus, né, da cristologia da palavra de Deus, porque de Gênesis a Apocalipse, Cristo está sendo apontado. Então, irmãos, quando saímos desse contexto bíblico, você já pode se identificar a uma seita, você está preso a uma seita. Você está se tornando um adepto, né, a uma seita. E quando se fala de uma coisa que é cristã, isso é chamada de seita pseudocristão. O que quer dizer pseudocristão, irmãos? Parece ser cristã, mas não é, porque se trata de uma seita. Então é comum, eu vou estar falando sobre isso. Preste bem atenção, eu vou explicar de novo. Quando se fala de uma coisa cristã, isso é chamada pseudocristã. O que quer dizer pseudocristã? Parece que é uma religião cristã, ortodoxa, né? Ali, mas não é. Porque nós vamos estar aprendendo porque puxa um pouquinho das escrituras, mas não é a escritura. Glória a Deus. Agora, outra coisa que nós devemos separar aqui, até mesmo para construir o pensamento, por exemplo, irmãos, o adventista. Vamos falar um pouquinho dos adventistas? Quero deixar bem claro que não temos nada contra o adventista, mas as suas doutrinas.
Sempre quando nós se levantamos, nós não estamos se levantando a pessoa jurídica, nós estamos se levantando as suas práticas doutrinárias, né? Que quando não condiz com a Escritura Sagrada, nós temos todo o respaldo, biblicamente falando, né? Para poder, mediante a palavra de Deus, estar assim exortando, né? Julgando mediante a reta justiça de Deus. Amém? Então, irmão, vamos falar um pouco do adventismo. Querido, por exemplo, eu citei aqui em cima sobre o pseudo-cristão, né? Que parece ser cristão, mas não é, porque trata de uma seita. Por exemplo, preste bem atenção, os adventistas do adventismo, o budista do budismo, o espírita do espiritismo. Você pode ver que tem duas coisas paralelas, o adventista e o adventismo, o budista e o budismo. Nós estamos falando de pessoa e de doutrina, né? Então vem, o espírita e o espiritismo, que ali já é uma doutrina, entendeu? Então vamos lá. Então, por exemplo, um adventista deve ser amado, o espírita também deve ser amado, o budista também deve ser amado, porque isso é o Evangelho de Cristo. É você amar o seu próximo, é amar os seus inimigos, é você ter um bom relacionamento. Preste muito bem atenção. Agora, preste bem atenção. O budismo, o espiritismo e o adventismo devem ser reputados, confrontados, analisados e estudados. Há uma grande falta de interpretação bíblica, irmão. Nós não estamos falando da pessoa, nós estamos falando da prática que leva, das doutrinas que leva a ser contrária às Escrituras Sagradas. Então, irmãos, nós como cristãos, nós como conhecedores da fé cristã, nós que somos participantes das aflições de Cristo, nós temos o conhecimento, porque a Bíblia diz que este aqui, esse livro aqui, é o nosso manual de prática e de fé. Então, irmãos, há uma grande falta de interpretação bíblica. A Bíblia, você deve fazer uma boa exegese, para que nós possamos entrar num assunto desse, para que nós possamos entrar num debate, para que nós possamos trazer esclarecimento. Você tem que fazer uma boa exegese daquilo que você está lendo, que no caso é a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, ele é o seu intérprete, é ele que vai te dar o conhecimento das coisas do céu e também das coisas da terra. Por isso que é importante, irmão, nós crescemos na graça, né, revelada em nós, e no conhecimento da Escritura Sagrada também, né? Então nós temos que fazer uma boa exegese da Bíblia, né? Estudar essa Bíblia diariamente, ter prazer naquilo que nós estamos estudando e nos capacitar, nos encher cada vez mais no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te dar a graça de você interpretar o que você está lendo, o entendimento. Muitas religiões têm dificuldade de interpretar a Bíblia na luz do Novo Testamento. Eles enxergam o Antigo Testamento como um véu colocado sobre a sua cabeça, ou melhor dizendo, sobre a sua face. Então, tem essa dificuldade. Quando nós se prendemos ali na velha lei, né, no Velho Testamento, nós vamos colocar sobre os nossos olhos um véu. Você cobrindo os seus olhos, você está vendo? Se eu me cobrir aqui, você vai estar me vendo? Não. Então, da mesma maneira, irmão, essa dificuldade de interpretação, né? Então, há uma divergência entre o adventista, o protestante. O protestante, ele não guarda o sábado, de acordo conforme Romanos capítulo 14, versículo de número 5. Um único problema para os adventistas é que, vamos falar agora da fundadora do adventismo do sétimo dia. Ellen Goldwhite disse que o sábado importa em salvação eterna, de acordo com o livro Testemunho Seleto, volume capítulo 3, versículo 23. Ela escreve no seu livro, né, que a guarda do sábado importa para a salvação. Vamos ler o que está escrito lá.
santificai o sábado ao Senhor, importa em salvação eterna, diz Deus. Aqui nós estamos vendo os escritos de Ellen White, de acordo com o seu livro seleto, volume capítulo 3, versículo 23. É muito fácil, é só você buscar o livro e você vai estar lendo. Bom, aos que honra, eu honrarei, de acordo com 1 Samuel 2,30. Queridos, prestem bem atenção. Em alguns textos, Ellen White diz que não é salvação para a guarda do sábado, que não há salvação. Mas nesse texto, nesse livro que ela está dizendo, por isso que eu sempre falei, irmãos, se você estudar sobre os livros do Adventismo, você vai pegar vários livros de Ellen White, você vai ver que num ela falou uma coisa e na outra ela desfalou ou desmentiu aquilo que ela falou. Então há uma grande contradição nas teorias de Ellen White, mas tudo bem, né? O que ela diz bem aqui, nesse texto a qual nós vimos da Sabatina, né, do Testemunho Seleto, do volume 3, 23, ela está dizendo que santificai o sábado, porque santificai o sábado importa em salvação eterna, né? E ainda ela termina em dizer, preste atenção, que aqueles que honram a Deus, Deus vai honrar. Queridos, então, preste atenção, isso é o que? Eu estou atrelando o sábado à salvação. No Novo Testamento não tem um texto normativo aonde continua a guarda do sábado. Nós temos descontinuidade no Novo Testamento. Agora, é muito sério, irmãos, eu afirmar uma coisa, né, já não tem base. E depois, lá na frente, escrever um outro livro e desfazer tudo o que eu falei. É muito contraditório, né? Outro argumento, irmão, que vão utilizar é que dentro do protestantismo, as divergências doutrinárias, vamos trazer aqui preste bem atenção. Você já ouviu falar no calvinismo, sim ou não? O calvinismo e o arminianismo, eles não se dão bem, não como pessoas, preste bem atenção, mas as suas formas de interpretar a Escritura Sagrada. Nós vamos aprender, preste bem atenção, isso aqui é muito, muito interessante. Nós temos o calvinismo e o arminianismo. Temos também o sensacionismo e o continuismo. Eu até fiz um vídeo sobre o sensacionismo, né? E está no nosso canal no YouTube, vocês podem ir lá que vocês vão achar, foi muito bom o ensinamento. Vamos explicar melhor, vem para cá. Os presbiterianos que crê na predestinação não concordam, por exemplo, com os assembleianos que crê no livre-arbítrio. Nós sabemos que a Escritura Sagrada, Deus deixou bem claro o livre-arbítrio, sim ou não? Pois é, os presbiterianos, eles não concordam que nós, os assembleianos, crê no livre-arbítrio. Então, para o presbiteriano, que é calvinista, ele vai dizer assim, esses assembleianos são hereges, porque crê no livre-arbítrio. Preste bem atenção, você vai entender. Agora, o assembleiano vai dizer, existe sim o livre-arbítrio, e esse negócio de predestinação, que é muito usado entre o calvinismo, não existe. Então essas duas correntes, preste atenção, essas duas correntes doutrinárias, nós estamos falando sobre o que, irmãos? Sobre doutrina, sobre seita, sobre heresia, que se enquadra ali, preste atenção. Então essas duas correntes doutrinárias são opostas, e não tem conversa entre elas. Então um trata o outro como herege. Não é isso, meus queridos. Não é bem isso que nós estamos prestando, que eu estou falando e que você está ouvindo. Nós tratamos tanto um como o outro como irmão. Não concordamos um com o outro. Nós, os calvinismo, o arminianismo, o sensacionismo e o continuismo, ambos, irmãos, nós só não concordamos, né? Não temos nenhum e nenhum outro como herege.
Não temos nenhum e nenhum outro como seita. Por quê? Preste bem atenção, eu vou explicar aqui para os irmãos me entenderem bem direitinho. Outra questão é o sensacionista e o continuista. As igrejas reformadas vão dizer que os dons cessaram, que não tem mais dom hoje, ou pelo menos diminuiu. Eu até recebi um convite, né, de um pastor aí de Imperatriz, sobre eu estar fazendo aqui um podcast, um debate. Eu vou entrar como, eu sou continuista, né, eu entro como continuista. Eu creio que os dons ainda estão aqui presentes na igreja. Deus está usando profetas, Deus está usando cura, porque se os dons cessarem, irmão, então quer dizer que a igreja pode fechar as portas, concorda comigo? Se os dons terminaram ou diminuíram, como é que... Porque até então Deus usa as manifestações do Espírito Santo para que o povo se convertam a Ele. Existem várias maneiras de Deus levar o povo à conversão. Então eu não posso ser radicalista nesse momento. Eu tenho que entender que os dons... Mas tudo bem, vamos lá, vai. As igrejas reformadas vão dizer que os dons cessaram, que não tem mais dons, ou pelo menos diminuiu. Mas as igrejas pentecostais, que eu me enquadro aí nelas, elas, por exemplo, elas vão dizer que os dons estão vigentes. Eu creio que os dons estão vigentes, porque graças ao nosso bom Deus, Deus me usa através dos dons, né? Então eu creio que uma forma de evidência, eu estou vendo, isso é fato. As igrejas ainda têm, Jesus ainda faz sinais, maravilhas e prodígios, cura, salva e liberta. O Espírito Santo de Deus ainda está atuando na igreja desse século, né? Então eu não posso ser sensacionista. Eu, na minha teoria, eu sou continuista. Eu acredito que está assim, né? O dom ainda continua. Ao olhar, irmãos, o sensacionista e o continuista vai dizer um tanto para o outro: ah, são hereges. Queridos, também não. Da mesma maneira que eu estava dizendo aí sobre os, cadê eles? Vem aqui, meu Deus. Ambos que eu estava falando, eles só apenas não creem ali nas suas, aquelas controvérsias, né? Mas eles são amigos. Da mesma maneira também nós que somos sensacionistas, nós que somos continuistas, nós também não concordamos um com o outro, mas nós temos um amor efetivo. Nós cremos que na palavra de Deus. Vou ensinar uma coisa muito importante, preste atenção, porque ambos os quatro não se consideram como seitas, por um simples motivo. Quais os motivos? Que tanto um como o outro, o calvinismo, o arminianismo, o sensacionismo e o continuismo não se consideram seitas, irmão, por um simples motivo, que faz toda a diferença. Preste bem atenção que tem uma grande diferença entre a seita, porque toda essa discussão que eu citei aqui resumidamente está dentro do que chamamos de solar das Escrituras, dentro do campo magnético, dentro do amplo campo que é a Bíblia Sagrada. Toda essa controvérsia está aqui dentro da Bíblia. Então não é algo tirado, nem acrescentado, nem diminuído, nem também multiplicado, né? Toda a discussão está dentro do que chamamos solar das Escrituras. Dentro das Escrituras são interpretações diferentes, mas cabíveis, plausíveis. Ora, você entende assim e eu não entendo, mas somos irmãos e cuidamos da mesma doutrina que está pautada nas Escrituras Sagradas. Então é muito fácil você entender o que é uma seita, o que é uma heresia, né? O que é algo acrescentado, o que é algo contraditório, e o que o assunto é plausível, é pautado sobre as Escrituras Sagradas. Então é mais ou menos assim. Agora, preste bem atenção, será que o adventismo está pautado somente em uma outra interpretação das Escrituras, ou está algo além das Escrituras? Vamos ler um texto bíblico, convidar vocês agora, vamos aqui ler o texto bíblico, que está no livro de Jó, se eu não me engano, Jó capítulo 2.
Preste bem atenção nesse livro, depois eu vou convidar você a buscar um conhecimento. Jó capítulo 2, está escrito assim, ó, preste bem atenção. Num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Preste bem atenção. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia de todo o mal. Ele conserva a sua integridade, embora incitasse contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor Deus e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas não tire a vida. Todos nós conhecemos esse texto aqui, sim ou não? Conhecemos, né? Agora, preste bem atenção o que diz Ellen White sobre esse texto. Ellen White escreveu um livro pegando esse texto bíblico e distorcendo em tudo. O livro está aqui, ó. Eu não vou ler o texto, porque o texto ele é muito comprido, mas eu vou te dar todo o manual na sua mão. O livro que ela escreveu, e ela pegou esse texto, como demais outros textos da Bíblia, e fez assim, ó, distorceu. Alguns ela foi até muito hedionda demais, que ela pegou e bagunçou, foi tudo. Por isso que bagunça a mente das pessoas. É esse aqui, ó. O livro é esse, A História da Redenção, na página 26. Leiam esse livro. O que acontece? Ela pegou esse texto, ela disse que Satanás marcou uma entrevista com Deus. Chegando na presença de Deus, ele começou a se vitimizar, pedindo misericórdia para Deus perdoar, e não está nem citando Deus, está dizendo diante de Jesus. E na teoria de Ellen White, o próprio Jesus chorou aos prantos e rogou pela misericórdia contra Satanás. Queridos, se você ler este livro, você vai saindo rindo sozinho, porque o que ela acrescentou, por isso que eu vou entrar na matemática daqui a pouco, irmãos. Porque isso está dentro do solo escritura, que ela afirma que Satanás está passeando pelas religiões celestiais, e ela diz que Cristo chora diante de Satanás. Irmão, se você ler, então o livro que ela escreveu, que está contradizendo ao texto bíblico sagrado, é o livro da Redenção, na página 26. Amém? Queridos, não está dentro das Escrituras, não existe, vai além das Escrituras. Uma profecia, preste bem atenção, uma profecia vinda de Deus, ela tem base de Escritura. Preste bem atenção. Isso é muito bom para você discernir o profeta que está profetizando algo sobre a sua vida. Eu vou fazer aqui um exemplo. Bom, você se conhece, sim ou não? Você sabe como é que está a sua vida perante a Deus, sim ou não? Estou ensinando aqui rapidinho, para você identificar um falso profeta. Não quero fugir do negócio, mas é muito importante. Tem tudo a ver com heresia, tem tudo a ver com seita, né? Porque atrás de uma seita tem alguém que está liderando. Então, muitas vezes se constitui profeta. Se um profeta chegar em você dizendo assim, Deus vai te entregar uma chave de casa. Deus está te entregando uma chave de uma casa. Olha, Deus está entrando na sua vida financeira e está abrindo os céus e está derramando a providência divina. Olha, Deus está curando você desse câncer que você tem aí nos seus olhos. Entenda uma coisa, aí você conhece como você está fisicamente e espiritualmente com Deus, sim ou não? Como é que Deus vai curar o câncer que está nos seus olhos, sabendo que você está com câncer na perna? Se a palavra vem de Deus, qual que é a palavra do profeta? Deus está tocando agora no câncer que está nos seus olhos,
descendo aí na sua perna, Ele está fazendo uma obra completa. Deus não vai simplesmente aumentar a tua conta bancária sabendo que você está com a sua vida toda desconcertada, totalmente cauterizada do pecado. Várias áreas da sua vida estão precisando de ajuda. Você está doente, você está em depressão, você está com um monte de coisa, e Deus vai chegar naquela área financeira e vai fazer algo? Não, querido. Deus vai tocar em você, o profeta que vem de Deus vai levar uma palavra de exortação, vai dizer: conserta a sua vida, Deus quer que você se liberte, quer que você se arrependa. Então são profecias que têm base bíblica, venhamos e convenhamos, né? Então, irmãos, para nós identificar aí, né, uma profecia vinda de Deus, ela tem base na Escritura. Agora, uma profecia ultradimensional, preste bem atenção, irmãos, porque o que tem dentro dessas seitas, que pregam umas heresias aí, eles pregam umas profecias ultradimensional. Ellen White mesmo diz que o nosso mundo, o nosso planeta aqui foi o último a ser feito. Ela diz também nos seus livros aí que tem o jardim do Éden no mundo tal, tem outro jardim do Éden, tem o Adão e a Eva em mundo tal. Ela tem todas essas teorias nos livros dela. Você está entendendo? Então, tão simples, tão fácil, irmão, né? Agora, uma profecia ultradimensional, cósmica, que vai além da conta visionária, irmão, descarta, viu? Então, preste bem atenção. Então, como identificar uma seita? É muito simples, irmão. Vamos lembrar das 4 operações matemáticas. Eu não disse que ia chegar na matemática? Então vamos lá. Eu vou agora fazer uma conjectura aqui, bem simplificada. Eu disse lá atrás que para identificar uma seita, é só você ver a cristologia nela. Como ela se relaciona com Cristo. Como ela vê Cristo, né? Como ela vê a Escritura Sagrada, como que ela vê? Então é muito fácil. Agora eu vou fazer uma matemática aqui, para você identificar uma seita de uma forma muito simples. Vamos lembrar das 4 operações matemáticas. Primeiro, adição. Segundo, subtração. Terceiro, multiplicação. E quarto, divisão. Na adição, preste bem atenção, irmãos. Uma seita sempre adiciona algo na Bíblia. É comum você ver isso. Na audição você sempre vai adicionar algo. As maioria das seitas, ou bem dizer, todas as seitas, sempre vão adicionar algo nessa Bíblia aqui, ó. Elas vão adicionar algo na Bíblia. Os adventistas, eles adicionam. E a Bíblia, tudo bem, eles creem na Bíblia, mas é a Bíblia mais Ellen White. Você está entendendo? Então tem um acréscimo à Escritura Sagrada. A prioridade, eles priorizam Ellen White. Eles até apresentam a Bíblia, mas dão teoria aos livros de Ellen White, as suas sugestões, suas revelações, cosmos-visão, né? As suas revelações prós-planetária. Então são as coisas que de Ellen White, né? Então, irmãos, os adventistas têm a Bíblia, mas a Ellen White completa a Bíblia. Preste bem atenção. Não coisas que os adventistas não querem ouvir, mas quem é adventista na verdade, raiz, sabe que na escola sabatina eles dizem assim: vamos abrir a palavra de Deus, e citam os livros de Ellen White. Então, eles adicionam, né? Ora, eles adicionam a testemunha de Jeová também, é a Bíblia. Eles têm a Bíblia também, mas eles têm a Sentinela, que é o livro primordial da testemunha de Jeová, né? É um dos livros primordial. São livros que são sagrados para eles, né? Então, eles têm a Bíblia, mas o primordial da doutrina deles é a Sentinela, o livro sagrado deles, não é a Bíblia, entendeu? Para demais religiões cristãs, a Bíblia é o manual sagrado, né? A boca de Deus, é a revelação de Deus, é Cristo ressurreto. Mas para os adventistas, testemunha de Jeová, vamos falar também dos mormons, né? Os mormons, ele tem o livro dos mormons como
prioridade. Eles têm o livro da doutrina deles e o livro de convênio deles. Então, irmão, ao adicionar algo à Bíblia, os mórmons, eles são assim, ó. Você pega a Bíblia, ele tem uma Bíblia igual essa, mas quando chega no Apocalipse, aí já começa a entrar o livro de Mórmons, o livro da doutrina em seguida e o livro dos convênios. Então, ao adicionar a Bíblia, adicionar algo à Bíblia é seita. Então é muito fácil. Quando você vê alguém adicionando algo à Bíblia, ou essa pessoa, com certeza, ela deriva de alguma seita. Se ela está dizendo isso, porque ela aprendeu com alguma seita. Isso seja oficial ou extraoficial. Adicionar algo à Bíblia, seja oficial ou extraoficial. Os mórmons têm a Bíblia e quando chega no Apocalipse começa a aparecer vários livros. Na subtração matemática, a seita sempre subtrai algo da pessoa de Deus. Preste atenção. Na subtração, a seita, ela sempre vai subtrair algo da pessoa de Deus. Alguns dizem que Jesus não é Deus, não é divino. Subtrair alguma coisa da divindade é seita, sim. Na multiplicação matemática, os meios de salvação, que no caso que entra ali nos adventistas, eles dizem que a salvação e graça, mas eles guardam o sábado como meio de salvação. Na divisão matemática, o que acontece? As seitas, elas dividem Deus, a fidelidade dos membros, elas criam uma divisão assim entre Deus e os membros. Esse tipo de seita que leva à divisão. Elas dividem Deus e a fidelidade que elas têm com Deus, junto com os membros. Por exemplo, vocês têm que ser fiel a Deus e a nós na mesma proporção. Então esse lado matemático das seitas que envolve a divisão, eles querem... A Bíblia diz no primeiro mandamento que nós conhecemos: amará o Senhor Deus de todo o seu coração, Amará a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a si mesmo, o segundo mandamento. Na visão da seita, na divisão matemática, vocês têm que ser fiel a Deus e ao mesmo tempo a nós na mesma proporção. Tipo assim, só a nossa igreja, já ouviram isso? É comum você ouvir, Só a nossa igreja é salva. Só a nossa igreja é a verdadeira palavra de Deus. Só a gente podemos se relacionar. Até então é muito interessante que se alguém de uma outra igreja vier para eles dizem que tem que se batizar de novo. Você está entendendo? Então isso é seita. Porque a Bíblia não diz que você tem que batizar 2, 3 vezes. A Bíblia diz é só um batismo em Cristo Jesus. Só há um batismo. Está lá, se eu não me engano, no livro de Efésios. Então, irmão, a divisão, eles criam todo esse negócio. Então, nós aprendemos que dentro de uma seita é muito fácil você vai ver, eles têm mania de adicionar, Eles têm mania de subtrair, de multiplicar e dividir sempre coisas a mais. Então, irmãos, eu deixei aqui muito bem claro, Glória seja dada a Deus. Como identificar uma seita? Deixei aqui resumidamente bem claro. Quais as características de uma seita? E o que é uma seita? Querido, eu vou dar um conselho final aqui agora. Se você conseguiu identificar a sua denominação de acordo com o que eu trouxe aqui, que está balsado dentro da palavra de Deus, se você está nessa seita, eu te aconselho, saia dela imediatamente. Fuja dela. Jesus disse: eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, livro nenhum, vai levar você a Deus. A Bíblia diz que só Jesus é um intermediador, aquele que intermedia entre nós e Deus. Então, irmãos, se você está
Se você era confuso sobre o termo, o que é seita, você tira do seu pensamento essa coisa macabra de você ver homens de preto, capuzado, com faca, foice nas mãos, esse lado obscuro, macabro, né, de filmes que nós vemos aí. Seita é isso, irmão. Seita é... Você pode identificar uma seita como que eles veem a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Porque a palavra de Deus tem que ver da maneira como ela está. A Bíblia diz que nós não podemos acrescentar e nem diminuir. Como elas veem Cristo, né, o nosso Salvador. E como que você vai ver se ela adiciona algo à Bíblia, se ela diminui algo da Bíblia, se ela quer multiplicar as coisas, se ela quer dividir as coisas. Então, se você está dentro de um ambiente desse, fuja o mais rápido possível, irmão, porque a sua salvação está em grande risco, viu? Então preste bem atenção. Se você entendeu, irmãos, comenta no comentário. Se você tem algum desejo, tem alguma dúvida sobre alguma coisa, você quer ouvir uma live baseada em alguma coisa, você pode estar entrando nos comentários, né? E você pode estar falando comigo, buscando, e eu vou estar, com toda certeza, vou estar instruindo, ajudando você, amém? Queridos, compartilha essa live, porque essa live é fundamental, é de tamanha importância e relevância, que ela chega, porque existem muitas pessoas, irmãos, por aí, presas, né, a essa seita, e você pode ser a luz, um canal de bênção na vida dessa pessoa. Então compartilha, comenta, interaja, deixa seu like, viu? Porque eu falo assim, irmãos, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, porque as plataformas digitais, elas requerem muito da gente, isso, entendeu? Então é uma luta muito grande nós conseguir crescer no canal, né? E poder usufruir daquilo que o canal pode nos ajudar. Se você sentir de Deus em nos ajudar nesse projeto, inscreve no canal no YouTube. Daqui a pouco esse vídeo vai estar lá, né? Tem um texto, leia o texto, tem tudo que você precisa para estar enviando a sua oferta missionária. Nós estamos precisando mesmo, realmente, de muita ajuda mesmo. E se você sentir de Deus e ajudar o nosso canal, porque eu sempre digo, nosso canal, nunca você assim, como pode dizer, uma pessoa egoísta. Não, irmão, porque esse canal, ele cresceu primeiramente por Deus e segundo por você. Eu sou grato a você. Então, junto conosco, no nosso canal, vamos crescer junto. É muito fácil você achar tudo que você precisa lá. Se não conseguir por lá, você me encontra em toda a rede social, porque eu uso a rede social para pregar o Evangelho. Então, preste bem atenção, medita nessa live, e eu creio que você vai crescer muito na graça e no conhecimento. Um abraço do pastor Francisco, e Deus abençoe você. Fica na paz de Jesus.